trouxe aqui duas jogadoras que deram o que falar hoje, começando por ela, Naemi. Você já falou que ela foi bem na defesa, que ela ficou devendo um pouquinho na recepção. O que faltou falar sobre o trabalho de Naemi contra a Holanda? Recepção, né? Vamos deixar bem claro uma coisa. Imagine que você tem uma jogadora que você treina para fazer duas coisas. Então não adianta você fazer 100% bem numa e 50% na outra. Por quê? Porque vai ter um desequilíbrio. A Naemi hoje, na defesa, ela esteve sensacional no terceiro set, porque os dois primeiros praticamente nem houveram situações em que ela fosse muito solicitada. Mas no terceiro, foi muito solicitada. E todas as vezes que ela precisou, ela correspondeu. Agora, em compensação na recepção, não está... Olha, volto a dizer, é difícil a gente falar, foi estratégia de jogo. Importando ou não estratégia de jogo, e eu vou dizer porque a nossa régua de líbero também é alta, né? A gente saiu de uma Fabi para uma Camila Bright e agora estamos tendo Naemi e Natinha. O que a gente espera? Que tudo aquilo que já foi construído numa posição, ou seja, como líbera, você tenha aprendido muitas coisas. Até o momento em que você fala o seguinte, ninguém fala mais nada, eu estou me concentrando. Às vezes muita gente falar não é bom. A Fabi não escutava muita gente não, viu? A Fabi era grossa. Deixa comigo que eu errei, eu sei o que eu tenho que fazer. Entende? O Serginho era a mesma coisa. Fica na sua, porque na hora que a bola vai lá, você não está virando. E a coisa tem que funcionar assim. Isso não é grosseria, tá, pessoal? Isso daí chama-se confiança e foco. Muita gente falando, se você escutar todo mundo, você fica xarope. Você fala assim, olha, saca em mim outra vez do mesmo jeito. Aí você tem que passar. Eu não senti na Naemi hoje essa firmeza. Ela é uma grande jogadora, é uma grande líbero. Não é uma craque ainda, está crescendo, vai crescer também nessa função. Mas ela precisa se impor nessa hora. Desculpa a comparação, a maioria não gosta disso. Goleiro que não fala na área, toma gol de cabeça o jogo inteiro. Goleiro que só defende pênalti, toma frango o jogo. Então não adianta. Você tem que ter equilíbrio em tudo. A Naemi hoje esteve muito bem na defesa, mas infelizmente ela falhou um pouquinho na recepção, que é importante para a nossa equipe. É importante para que a gente possa jogar mais com as centrais, fazendo o seu papel e fazendo parte de uma finta com as jogadoras do fundo, como algumas vezes aconteceu. Quero te fazer uma pergunta aqui sobre a Naemi, Curiosamente. A Naemi passava tão bem, o que aconteceu para essa queda técnica? No Barueri, ela passava tudo. Aí ela sai do Barueri, vai para o SESI Vôlei Bauru, não tem uma temporada tão boa, e agora estamos vendo a Naemi então na seleção. Olha, curiosamente, você sempre faz umas perguntas, curiosamente, faz sempre umas perguntas interessantes, né? Olha, sinceramente é o seguinte, metodologia de treino. Como que você treina? Ela treinava com um técnico, ela treinando com outro. Foi uma temporada que não foi legal. Não foi legal, inclusive, o ambiente da própria equipe, né? A equipe não estava assim, afinada nos mesmos objetivos. Isso afeta o seu trabalho. Você pode perder um pouco daquele afã de crescer muito, porque não tem uma correspondência das demais. Não é que ela caiu, ela despencou, nada disso. Tá? Pode ser até, voltamos a dizer que a Vanessa perguntou, será que foi estratégia? Pode ter sido uma tática pré-estipulada, que vai ter que, ou ela assimilar essa função e essa nova zona de ação que ela tem que ter, ou vai ter que ser repensada. Agora, ela é uma jogadora que passa bem, que defende muito bem, mas precisa melhorar nesse aspecto. Na seleção, tem muitos aspectos envolvidos no meio, né? Como é que está sendo a competição dela com a Natinha, como é que está sendo a função dela com as outras jogadoras, as jogadoras estão escutando o que ela fala também, por isso que ser líbero tem que ser um comandante na linha de defesa. E isso, às vezes, pode estar ainda crescendo, sendo desenvolvido na própria seleção. A outra personagem não poderia deixar de ser ela, Celso Bastos. Pridarotti hoje foi um dos grandes destaques aí da seleção feminina. Olha, muita gente vai discordar, como sempre, não tem jeito, né? Mas para mim foi o melhor destaque da seleção. Eu não fico muito apegado a números, de tantos pontos. Ela jogou muito bem. Por ser uma
ponteira de composição. Vamos lembrar que a ponteira de composição é aquela que a função maior dela é bloquear, defender e passar. O ataque, às vezes é jogado como outro, mas ela vai ter que ser utilizada. E ela vinha fazendo razoavelmente as duas funções, o bloqueio não tão bem marcado e o ataque falhando muito, tanto que ela foi substituída no jogo de ontem. O que acontece? E é isso, por isso que eu falo que o Zé Roberto tem essas coisas que muita gente fala, mas ela não foi bem ontem no jogo, saiu. Até me criticaram que eu dei uma nota para ela. Ela quase não jogou. Então o Zé viu aquilo que eu também estava vendo. Ela precisa jogar mais para ser exposta. E um jogo como esse aconteceu. E o saque não foi fácil não, viu? É que as holandesas erraram no primeiro e segundo set, erraram muitos saques, mas os saques delas são pesados. Agora, o que ela conseguiu, que ela não estava fazendo antes? Nem com saque fácil, nem com difícil, nem com saque médio. Receber e atacar. Receber bem para colocar todo mundo no jogo. Defender bem para todo mundo ter condição de jogo. Ela e a Naemi, quando estavam no fundo, a bola não caía. A Naemi, quando estava na posição 5, ela na posição 6, a bola não caía. O bloqueio amortecia, desviava, ela conseguiu chegar e o jogo correndo. Então, ela hoje foi uma outra jogadora. Vamos dizer, né, vamos arriscar a dizer, que ela chegou próxima àquela jogadora que foi importantíssima para a conquista do título do Minas. Ela foi muito importante. Então, hoje, no jogo de hoje, para mim, o maior destaque eu coloco exatamente para a Pri Daroit.